No final de 2010, a companhia Casablanca captou junto ao Banco Indiscreto um empréstimo no valor de R$ 1 milhão, com taxa de juros anual de 6% ao ano, com prazo de 8 anos e pagamentos anuais e consecutivos de R$ 161.035,94. A companhia Casablanca, para obter o empréstimo, incorreu em custo de transação no montante de R$ 108.695,18. Para encontrar a taxa que reflete o verdadeiro custo do empréstimo captado, a companhia Casablanca calculou uma taxa interna de retorno com base na seguinte fórmula. Aí aqui está a fórmula que a empresa utilizou, e com essa fórmula ela encontrou a TIR no valor de 9% ao ano. Com base nessas informações, a gente precisa demonstrar o valor das despesas financeiras a serem apropriadas ao longo dos 8 anos, o valor dos encargos financeiros ao longo dos 8 anos, calcular as despesas com amortização dos custos de transação em cada um dos 8 anos, fazer os lançamentos e apresentar o balanço. Bom, primeiro vamos pegar os dados referente ao exercício. O valor do empréstimo foi de R$ 1 milhão. A taxa é de 6% ao ano. O prazo foi de 8 anos. O pagamento foi de R$ 161.035,94. E o custo de transação foi de R$ 108.695,18. E a TIR calculada pela empresa foi de 9% ao ano. Com isso, a gente já pode verificar qual foi o montante disponibilizado para a entidade. Montante disponibilizado. Como a gente vai encontrar o montante disponibilizado? Vai pegar 1 milhão referente ao empréstimo e retirar o custo de transação. E aí teremos um montante disponibilizado de 891.304,82. Tá. Então esses são os dados que nós vamos utilizar para resolver a questão. Se o exercício não tivesse dado a ti, nós poderíamos utilizar o Excel. Aí pegava lá, fazia uma planilha com aqui os períodos e 8. Colocava a entrada de caixa, que é o montante disponibilizado pela empresa, e colocava as saídas, os pagamentos anuais, que foram de 161.035,94. Isso tudo numa planilha no Excel. E aqui 94. Então, esse primeiro aqui é o valor do montante disponibilizado. Que é o valor do empréstimo menos os custos de transação. E esses valores aqui são os pagamentos realizados.
em que a empresa realizou pagamentos anuais no valor de 161.035,94. Depois, lá no Excel, era só utilizar a fórmula da IRR. Se o Excel for em inglês, ou a fórmula TI, se ele for em português. E selecionar todas essas células ali em cima. Que aí vai ter o valor da TI de 9% também, igual foi disponibilizado pelo exercício. Mas isso caso o exercício não informasse o valor da TI. Então vamos para a letra A. O que a letra A pede? Calcular o valor das despesas financeiras a serem apropriadas ao longo dos 8 anos. Para isso, nós temos que fazer essa tabela. Pegar aqui no Excel. Seria mais fácil, né? Colocar a data. E aqui colocar todos os períodos. A dívida. Parcela. Juros. E o último é redução. Bom, na primeira, colocar o valor do empréstimo, que é de 1 milhão. Depois, calcular os juros. Os juros aqui foram de 6%. Então, a gente aplica a taxa de 6% no milhão e nós encontramos um juros de 60 mil. A parcela, ela foi disponibilizada pelo exercício, mas no Excel dá para utilizar a função PMT, onde a gente informa a taxa, o prazo e o valor presente do empréstimo. Aí ele mostra todas as a parcela, o valor da parcela que vai encontrar utilizando essa função R$161.035,94. Mas ali o exercício já dá o valor da parcela. Então aqui vai ser o valor da parcela. Todos os períodos terão o mesmo valor, né? R$94. Após pegar o valor da parcela e encontrar os juros, a gente subtrai os dois, pega esse primeiro menos esse dos juros e vai encontrar o valor de 101,35,94. E após isso, para encontrar o valor da dívida que vai estar aqui no período 1, a gente pega o valor da dívida no período anterior, que no caso aqui é 1 milhão, é 1 milhão, e subtrai a redução aqui de 101.035,94, que vai ter um valor de 198. Opa. 964,06. Para o próximo período é a mesma coisa, vai pegar a taxa de 6% e aplicar nesse valor da dívida. Que aí vai encontrar juros de 937,84. A parcela continua a mesma, pega a parcela, subtrai juros, vai ter a redução. E depois subtrai a dívida do período anterior com a redução. 865,96. E aí fazer isso para todos os outros períodos. No final, a dívida aqui no primeiro vai estar zerada. Terá uns juros de 9.115,94.
15,24 e a redução B 151.920,70. Somando os valores, teremos o total de parcelas pagas pela entidade no valor de 1.288.287,54. Total de juros 287,54. E o total da redução de 1 milhão aqui. Que esse total da redução tem que ser igual ao valor do empréstimo ali no período 0. A planilha completa está apresentada aqui, onde temos todas as dívidas, os valores das dívidas. Os pagamentos anuais são os mesmos, a taxa utilizada, que foi de 6%, todas as despesas financeiras, né, os juros, aqui, os totais, e aqui 1 milhão tem que ser igual a esse 1 milhão ali em cima. Então a letra A teria que apresentar essa tabela. Já a B tem que mostrar o valor dos encargos financeiros ao longo dos 8 anos. Para encontrar o valor dos encargos financeiros, vai pegar o montante disponibilizado pela entidade e colocar ali na dívida. Que o anterior colocava o valor do empréstimo, agora aqui na B é o montante disponibilizado pela entidade. Então, vai estar data 01, 2, aí tem a dívida, a parcela, os encargos e a redução. Então, aqui ao invés de 1 milhão será 191.304,82, que é o valor do empréstimo menos os custos de transação, que não tem nada. E aí a mesma lógica do anterior, coloca todas as parcelas aqui, que é a mesma parcela da tabela da letra A. R$35,94. Os encargos aqui, nesse caso, ao invés de 6%, será calculado utilizando a TI. Então aqui será 9%, que vai ser aplicado na dívida ali, seguindo a mesma lógica da tabela anterior. 117,43. Pega o total da parcela menos o total dos encargos, terá uma redução de 80.118,51. E aí pega a dívida menos a redução, aqui encontrará o valor de 810.486,31. Segue a mesma lógica, pega aqui a TI, aplica no valor dos 810.486,31, vai encontrar um total de encargos de 72.943, 72.943,77. Pega o total da parcela menos o total de encargos, terá uma redução de 88.092,18. Pega a dívida pega a dívida do período anterior menos a redução, vai encontrar aqui 722, 294,13. E fazer isso para os outros períodos. Então, na letra B, a tabela será essa. Aqui vai estar zerado no período 8 na dívida. O pagamento serão todos iguais conforme na letra A. Aqui foi utilizado a taxa interna de retorno
E aqui no final também esse valor tem que ser igual a esse valor aqui. E aqui nós temos o total, né, dos encargos financeiros e da redução da dívida. O que a letra C pediu? Ela pede para calcular a despesa com amortização dos custos de transação em cada um dos 8 anos. Aqui, na tabela da letra B, nós temos o total dos encargos financeiros. Nesse total dos encargos financeiros estão a quantidade que vai ser amortizada pelos custos de transação e também a quantidade que será amortizada pelos juros, que são esses daqui, da tabela da letra A, que aí tem 60 mil, 53, 47. Então, aqueles 60 mil do primeiro período referente aos juros, ele está dentro desse encargo financeiro que será amortizado no período 1. Como os encargos financeiros aqui nesse caso, encargos são referentes aos juros mais o custo de transação, então os custos de transações serão iguais aos encargos menos os juros. E é justamente isso que nós vamos fazer para encontrar o valor que será amortizado pelos custos. Aqui na letra C, pegaremos, colocamos aqui encargos. Aí no primeiro período, o valor a ser amortizado pelos encargos financeiros vai 80.217,43. Despesas com juros. De 60 mil. E aí nós pegamos 217,43, subtraímos os 60 mil. Encontraremos o custo de transação, que será de 20.217,43. 20.217,43. E fazer isso para todos os períodos. Então, aqui na letra C, será justamente isso: pegar o valor do encargo, subtrair pelos juros e encontrará o custo de transação de cada período. Aí seguir essa mesma lógica. A letra D, ela pede para fazer os lançamentos de captação de recursos no final de 2010 e apropriação dos encargos. Apropriação dos encargos financeiros, os pagamentos das parcelas. E depois daí apresentar o balanço patrimonial, é referente ao subgrupo dos empréstimos e financiamentos. Então, vamos fazer os lançamentos na D. Primeiro, captação. 2, recursos. Teremos um débito em banco indiscreto. Está no balanço patrimonial, passivo não. Ativo circulante disponível. No valor de 891.304,82.
que é o valor do empréstimo menos os custos de transação. Aí teremos dois débitos em custo de transação. Custo de transação a apropriar. Está no balanço patrimonial. Passivo circulante. Empréstimos e financiamento. E empréstimo e financiamento de curto prazo. De curto prazo. No valor de 20.217,43. Além do de curto prazo, nós temos que registrar no de longo prazo, que custos. Transação a apropriar. Está no balanço patrimonial. Passivo não circulante. Empréstimos e financiamentos. Empréstimo e financiamentos de longo prazo. Financiamento de longo prazo. No valor de 88.477,73. Depois nós temos que fazer dois débitos nos encargos financeiros do Transcorreio. Um no de curto prazo e um no de longo prazo. Então, encargos financeiros a transcorrer. Transcorrer. Que está no balanço patrimonial. Passivo circulante. Empréstimos e financiamento. No valor de 60 mil. E no de longo prazo, encargos financeiros a transcorrer, balanço patrimonial, passivo não circulante, empréstimos e financiamentos no valor de 228.287,55. E agora dois créditos para os empréstimos e financiamentos, um a curto prazo e o outro a longo prazo. Empréstimos e financiamentos a curto prazo, que está no balanço patrimonial, passivo circulante, empréstimos e financiamento, em moeda nacional. No valor de 161.035,94. E por último, os empréstimos e financiamento a longo prazo. Financiamentos a longo prazo. Balanço patrimonial, passivo não circulante,
empréstimos e financiamento em moeda nacional. Que será no valor de 1.127.251,58. Feito isso, nós temos que registrar a apropriação. Então, aqui nós teremos um débito em juros, isso em 2011, incorridos, DRE, despesa operacional, resultado financeiro líquido, receitas e despesas financeiras, receitas e despesas financeiras, despesa financeira. E um crédito em encargos financeiros a transcorrer. Que aí está no balanço patrimonial, passivo circulante, empréstimos e financiamento. Opa. Isso no valor de 60 mil. Depois tem o dos custos de transação. Tem um débito em custos de transação que está na DRE, despesas operacionais, resultado financeiro líquido, receitas e despesas financeiras, despesas financeiras. E um crédito em custo de transação a apropriar. Custos de custos de transação a apropriar. Está no balanço patrimonial, passivo circulante, empréstimos e financiamentos, empréstimos e financiamentos a curto prazo, no valor de
20.217,43. Depois tem o pagamento da parcela. Pagamento 2011, que é um débito em empréstimo, refinanciamentos a curto prazo, que está no balanço patrimonial, passivo circulante, empréstimos e lançamentos, empréstimos e financiamentos em moeda nacional e um crédito no banco indiscreto. Balanço patrimonial, ativo circulante disponível. O valor de 161.035,94. Depois disso, nós temos a reclassificação. Em 2011. Primeiro, débito em empréstimo. E financiamento a longo prazo em moeda nacional. Balanço patrimonial, passivo não circulante, empréstimos e financiamento. Empréstimo e financiamento. Depois um crédito nos empréstimos e financiamento a curto prazo. Vou botar aqui balanço patrimonial, passivo circulante, empréstimo e financiamento, no valor de 161.035,94. Em relação aos encargos, nós temos um débito em encargos financeiros a transcorrer balanço patrimonial, passivo circulante, empréstimo e financiamento. E um crédito em cargos financeiros a transcorrer, que está no balanço patrimonial, passivo não circulante, empréstimo e financiamento, no valor de
53.937,82. Depois tem o dos custos de transação. Reclassificação 2011. Aí do custo de transação vai ser um débito em custo de transação apropriar. Custo de transação apropriar. Balanço patrimonial, passivo circulante, empréstimo e financiamento. E depois um crédito em custos de transação a transação apropriada. Mas isso agora no passivo não circulante. Apropriar. Balanço patrimonial, passivo não circulante, empréstimos e financiamentos. No valor de 19.005,92. Depois disso, tem que fazer os mesmos lançamentos em relação ao exercício de 2012. Para não escrever tudo de novo, eu vou utilizar os lançamentos que eu fiz aqui. Então, aqui vou botar 2012, apagar isso daqui, apagar isso daqui. Tá, aqui vai ser o de 2012. Os juros incorridos foram 53.937,84. Então aqui nós tivemos um débito em juros incorridos e um crédito em encargos financeiros a transcorrer. O lançamento é o mesmo do exercício 2011. Em relação aos custos de transação, tem um débito nos custos de transação na DRE e um crédito nos custos de transação no balanço, com o valor de 19.005,92. Em relação ao pagamento, vai ficar no mesmo valor, que são pagamentos anuais no valor de 161.035,94. Em relação à reclassificação, agora vai. A reclassificação do pagamento ficará a mesma, porque os pagamentos são iguais. Aqui, 2012. Dos encargos financeiros a transcorrer, nós faremos um débito no balanço patrimonial passivo circulante no valor de 47.511,96 e um crédito dos encargos financeiros a transcorrer, balanço patrimonial passivo não circulante. Em relação aos custos de transação, em 2012, nós faremos um débito em custo de transação apropriar no passivo circulante e um crédito em custo de transação apropriar no passivo não circulante, no valor de 17.503,51. Feito todos esses lançamentos, nós já conseguimos verificar qual foi o balanço, como ficou estruturado o balanço patrimonial em 31/12/2012, que ficou desse jeito. No passivo circulante, empréstimo de financiamentos, empréstimo de financiamento a curto prazo em moeda nacional, banco indiscreto, ficou 161.035,94. Custo de transação apropriar 17.503,51.
Os encargos financeiros a transcorrer, 47.501,96. Já em relação ao passivo não circulante, nos empréstimos de financiamentos a longo prazo em moeda nacional, banco discreto, nós temos o valor de 805.179,70. Nos custos de transação a apropriar, no valor de 51.968,30. E nos encargos financeiros a transcorrer, 126.837,74. Então, esse é o balanço patrimonial que deveria, a parte do balanço patrimonial que deveria ser apresentada, né? Na letra E, referente ao subgrupo dos empréstimos e financiamentos. E visto isso, é só isso o exercício.